Bom dia, caros alunos. Estamos hoje iniciando uma fase nova, ou reaprendendo, né, depois dos 20 anos. Desejo que vocês recomecem de uma forma que tenham um bom aprendizado, uma vez que esta aula é uma parte da síntese, como vocês estão vendo aí na tela. Os princípios de técnica cirúrgica têm várias fases. Essas três que aparecem na tela são fases cirúrgicas básicas: a diérese, a hemostasia e a síntese. Dentro da síntese, hoje nós vamos ver alguns fatos, algumas características relacionadas com o fio de sutura, que é um dos elementos utilizados nas suturas. Espero que vocês consigam acompanhar a aula e que tenham um aprendizado muito bom. Então, nós vamos dar início a essa aula. Então, princípios de técnica cirúrgica. Dentro desses princípios, nós vamos falar a respeito da síntese. Estão todos vendo, ouvindo? Antes, vamos lembrar de alguns elementos que nós temos que levar em conta com os cuidados com a ferida anteriores à síntese. Então, nós temos que, desta forma, conhecer e observar agente causal. Então, qual foi a causa do ferimento que levou à ferida, a localização anatômica, com o propósito de evitar a lesão de estruturas próximas ou na região, o grau de contaminação para medicar o paciente com relação à ferida que aconteceu com ele, seja cirúrgica ou seja através de um acidente, de um trauma decorrente de um acidente. E a profundidade e extensão dessa ferida. O que é síntese, então? Um conjunto de manobras realizadas para aproximar os tecidos, os retalhos, de tal forma a coaptá-los. Então, aqui nós temos duas figuras mostrando então, procedimentos, que são as suturas, que foram realizadas com o propósito de coaptar os retalhos ou as partes envolvidas no ferimento. Aqui, no caso, um alvéolo, que foi onde foi feita uma extração dentária, e aqui, no caso, uma ferida no lábio, né, na região bucal, e dessa forma, então, foi feita então, a sutura, a síntese, então, com o propósito de fazer e proceder as funções da síntese, da sutura. Então, por que eu faço uma sutura? Quais são os objetivos de nós realizarmos a sutura? Então, aqui nós temos pelo menos os 4 principais. Evitar acidentes hemorrágicos pós-operatórios. Então, com a sutura, nós conseguimos fazer uma coaptação dos retalhos envolvidos, no sentido de um dos fatores, evitar acidentes hemorrágicos pós-operatórios. Aliás, antes de se fazer a sutura, é melhor que se contenha a hemorragia, das várias formas já conhecidas por vocês. Uma das outras finalidades da síntese é manter o retalho em posição. Dessa forma, nós induzimos, de preferência, a cicatrização por primeira intenção. Um outro é prevenir a penetração de micro-organismos. Se nós deixarmos lá um alvéolo, uma ferida aberta, vai facilitar a penetração de micro-organismos e complicar, então, a cicatrização e, consequentemente,
poderá até levar a outras consequências para o paciente. Por exemplo, a penetração de bactérias na corrente sanguínea e levar, por exemplo, à falência de órgãos, a uma bacteremia que possa provocar, por exemplo, uma endocardite. Tá? Então, nós temos que atentar para isso. E um outro objetivo é favorecer a manutenção do coágulo. Então, o coágulo, como vocês já sabem também, é um fator primordial para a cicatrização do alvéolo. É através dele que ocorrem todas aquelas fases, né, da cicatrização do alvéolo. Uma vez removido o alvéolo, nós podemos ter outras complicações, por exemplo, a alveolite, etc. Então, esses fatores nós temos que levar em conta quando dá síntese, da infecção da sutura. O que é indesejável no pós-operatório, e é que nós desejamos que não aconteça no pós-operatório. A penetração da saliva dentro do ferimento, com a sutura, então, nós diminuímos essa possibilidade. A contaminação microbiana ou alimentar, então, a penetração de micróbios, né, de agentes bacterianos, né, principalmente, ou alimentos. O alimento vai se constituir num corpo estranho e também provocar atraso na cicatrização, né, e outros problemas mais. E traumas mecânicos. Então, no planejamento, nós temos que atentar para a existência de próteses que possam traumatizar a região ferida durante a mastigação, ou então a penetração de alimentos. Os alimentos, como já dissemos, eles constituem também em traumas mecânicos. Então, nós vamos promover aí um atraso na cicatrização, dor, etc., para o paciente. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Então, para a sutura, nós temos alguns materiais que são indicados para se proceder uma sutura e também instrumentais. Dentre os principais, nós temos como materiais o fio de sutura e a agulha para a sutura. Então, quanto aos instrumentais, nós temos a pinça para tecido, para nos auxiliar no posicionamento e na tração dos tecidos dos retalhos para proceder à cicatrização. O porta-agulhas, que é o elemento que vai prender a agulha, sutura, e, consequentemente, o fio para se proceder, então, à sutura. A tesoura para cortar os excessos de fio, deixando permanecer uma pequena porção, em torno aí de meio centímetro, né, depois da sutura, e também para a remoção de sutura, remoção da sutura, e não deve permanecer além do tempo necessário. Dando para acompanhar bem? Vamos continuar, então. Fatores que podem influenciar a cicatrização. Então, nós temos vários elementos que podem influenciar a cicatrização, tanto de forma favorável como desfavorável. Então, dentre eles, nós temos a oxigenação dos tecidos envolvidos na ferida. Então, o oxigênio não pode faltar. E, com o oxigênio e outros nutrientes, nós estamos também preocupados, né, com a vascularização da área. Por isso, então, tem aquela recomendação da forma da sutura. A base maior que o ápice, da incisão, base maior que o ápice, etc. Vocês já conhecem também. A vitamina C influencia beneficamente, quando presente, a idade do paciente
o grau do trauma cirúrgico. Nós queremos destacar este item aqui, grau do trauma cirúrgico. Este é de responsabilidade do profissional. Outros não dependem muito do profissional, mas a idade, por exemplo, não depende do profissional. Mas o grau de trauma cirúrgico, o trauma cirúrgico é primordial. Durante a cirurgia, então nós devemos traumatizar o menos possível os elementos envolvidos na ferida cirúrgica, evitando tracionamentos, manter os elementos umedecidos com soro fisiológico de preferência, não deixar ressecar, não tracionar muito, etc. Um outro fator é a manutenção da higiene bucal, principalmente da higiene no local da ferida, para evitar o acúmulo de elementos que possam favorecer uma infecção secundária à ferida. E também o fio de sutura utilizado. Então, a indicação do fio para cada um dos casos, dos ferimentos, sejam cirúrgicos ou não. Então, nós temos que ter uma formação no sentido da escolha do fio utilizado. Cicatrização de ferida cirúrgica da mucosa bucal. Vocês já tiveram isso em aula, acredito que sim, e de preferência, então, se atentar também para este fator, que é a cicatrização, e este cuidado não termina com a confecção da sutura. Nós temos que acompanhar o paciente, por exemplo, o tempo de cicatrização em termos bucais varia de 7 a 15 dias. Então, de preferência, não remover a sutura antes dos 7 dias, ou então, prolongar muito a sutura após 15 dias. Ocorre de primeira intenção quando se realiza procedimentos cirúrgicos adequados. Então, quando nós levamos em conta todos os cuidados durante os procedimentos cirúrgicos, nós vamos favorecer a cicatrização por primeira intenção. As fases da cicatrização, acredito que vocês já tiveram também, formação do coágulo, depois vem a migração de neutrófilos e monócitos. Os monócitos funcionam como macrófagos, então a remoção de elementos indesejados. Os fibroblastos, que invadem o coágulo, no caso de um alvéolo, ou mesmo de um outro ferimento cirúrgico, durante a cirurgia. Ocorre a formação de colágeno, a angiogênese, que é o acúmulo, o aumento de vasos sanguíneos na região, para favorecer a cicatrização. Então, essas são as fases que vocês já devem conhecer. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito da aula, que são os fios para a sutura. Então, dessa forma, nós vamos atentar para as características do fio ideal, por exemplo. O que é mais favorável no que se refere ao fio de sutura. Então, um fio ideal, de preferência, ele deve ter uma adequada resistência a tensão, quer dizer, que não se rompe facilmente sob a tração durante o procedimento da sutura. Ele deve ser de fácil manuseio, então, os procedimentos que se faz para dar o nó para a sutura, então não deve ser prejudicado por um fio que resiste aos movimentos necessários. Provocar pouca ou nenhuma reação tecidual. Então, um fio que não provoque uma reação por tipo corpo estranho ou outro fator relacionado ao fio de sutura. Não causar infecção. Isso significa os cuidados que nós temos que manter os cuidados com relação à higienização, aos procedimentos de antisepsia antes da cirurgia, e também o fio de sutura deve ser estéril.
esterilizado. Ele geralmente já vem de fábrica, uma condição, uma embalagem, e ele estéril, lá, contido dentro dessa embalagem. Ele deve manter as bordas da ferida coaptadas. Então, as feridas devem ser justapostas, os retalhos justapostos, da melhor forma possível para favorecer a cicatrização e evitar outros problemas que nós já comentamos anteriormente. Ele deve ser resistente ao meio, no nosso caso, principalmente ao meio bucal, onde são inúmeras as bactérias que podem estar presentes, a saliva, né, etc. Então, todos os elementos presentes na cavidade bucal, principalmente quando for cirurgias intrabucais ou que envolvem a cavidade bucal, né, e também, no caso, se for uma sutura externa, corporal externa, então, também ele deve resistir ao meio. Deve promover uma boa segurança do nó, evitando que este nó se desfaça durante o período pós-operatório, antes da remoção da sutura. E também de baixo custo, de preferência o fio que tenha as características aí relacionadas e que não seja com um custo muito alto. Todos esses fatores, principalmente com relação a essas características do fio ideal, e também o custo deve ser levado em consideração, porque se você vai fazer um procedimento cirúrgico que necessite de um fio com um custo elevado, isso deverá ser considerado durante o planejamento e os honorários, né, necessários para o procedimento cirúrgico. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração na escolha do fio, na escolha do futuro. Os fios são classificados segundo vários critérios, em relação à permanência no interior dos tecidos. Então, dessa forma, eles podem ser absorvíveis, são aqueles que o próprio organismo se encarrega de removê-los, e os não absorvíveis. Os não absorvíveis são aqueles que devem ser removidos pelo cirurgião. Então, eles não são absorvidos pelo próprio organismo. Quanto também à origem. Os fios, atualmente, eles são originários de três formas. São os fios orgânicos, então vêm de organismos vivos, né, que passaram pela fase viva e depois são removidos para confeccionar o fio. Origem sintética, então eles são feitos em empresas, em laboratórios, né, a obtenção dele, e fios metálicos. Fios de aço, por exemplo, também tem indicação para os tecidos duros, então para a parte referente ao tecido ósseo, ao osso, os metálicos. Então, quanto à origem dos fios, nós temos, então, como já dissemos anteriormente, os fios de origem orgânica. Dessa forma, nós temos os fios de origem animal e fios de origem vegetal. De origem animal, nós temos a seda, que é originária do bicho da seda, e o catgut. Catgut é um fio obtido a partir de serosa intestinal, principalmente de bovinos. Então, essa é feito em laboratório, logicamente, né, para a utilização pós-cirúrgica, ou como um procedimento cirúrgico. E de origem vegetal. Então, nós temos o linho e o algodão. Tudo bem? Os fios sintéticos. Nós temos fios sintéticos não absorvíveis. Então, são aqueles que permanecem da forma como foram colocados e devem ser removidos pelo cirurgião. E os absorvíveis são aqueles que o próprio organismo se encarrega de removê-los, de retirá-los da região suturada.
Como fios não absorvíveis, nós temos aqui uma série de exemplos de fios que não são absorvidos pós-cirurgicamente. Então, fio de nylon, fio de poliéster, polipropileno, polietileno, polibutester, teflon e EPTFE. Então, esses são os fios que não são absorvíveis. Não absorvíveis. Então, o profissional deve, então, se for o caso, selecionar um deles, levando em consideração aquelas características do fio ideal. E os fios absorvíveis. Então, nós temos o ácido poliglicólico, a poliglactina 910, poliglecaprone e dioxanone. Esses são os fios, então, indicados para condições onde há necessidade de que eles sejam absorvidos. Suturas profundas, por exemplo, ou suturas que são de difícil acesso, por exemplo, uma pessoa obesa, com as bochechas muito desenvolvidas, atrapalhando os procedimentos para se realizar a sutura lá numa região de terceiro molar, por exemplo. E, por último, os fios metálicos. Geralmente são de aço inoxidável, de níquel ou tântalo. Então, esses fios, e também nós podemos falar aqui das placas, né, para fins de fixação intermaxilar ou para unir as partes ósseas, os fragmentos ósseos, né, durante a cirurgia. Então, agora nós vamos falar dos fios de origem orgânica, os fios de origem animal. Então, dentre esses fios, nós temos o fio de seda, que é muito utilizado na odontologia, principalmente nos casos mais que exigem um período de 7 a 15 dias para ser removido. Então, dessa forma, nós temos aqui um fio de seda que ele é multifilamentar. Olhando aqui na figura, então ele é constituído por inúmeros filamentos, por isso chamado ou classificado como multifilamentar. Este fio, além de ter inúmeros filamentos, ele é retorcido, como nós estamos vendo aqui, e trançado. Ele é trançado, olhem aqui, formando uma trança desses fios. Tá? A origem, nós já dissemos anteriormente, a origem é do bicho da seda e é, então, industrializado. Ele não é absorvível, então não é absorvível, ele deve ser, então, cortado e removido após o tempo pós-cirúrgico ideal. Ele embebe-se, quer dizer que ele retém líquidos, água principalmente, e no nosso caso, saliva, né? Ele embebe-se em contato com os tecidos e com a região onde ele está. Ele favorece a aderência de indutos. Então, ele favorece esses indutos, ficam impregnados no fio, né? E poderá provocar infecções, etc. Em consequência disso, dessa embebição, ele favorece a aderência de indutos. Também pela sua forma, pelas suas características, que tem esses espaços entre os seus vários filamentos, né? E, dessa forma, favorece a aderência de indutos. Ele provoca a reação inflamatória mais intensa que os fios sintéticos.
uma reação inflamatória mais intensa que os fios sintéticos. Ele tem um custo acessível e tem indicação para suturas intrabucais. O fio de seda, então, é geralmente o mais utilizado na odontologia, nessas suturas intrabucais. Outro fio é o fio de catgut, e agora é de origem também animal. Aqui nós temos algumas características, então, que diferem do fio de nylon. Por exemplo, ele é monofilamentar, ele não é constituído por inúmeros filamentos. Geralmente não, ele é mesmo de um único filamento, então por isso monofilamentar. Então aqui nós estamos vendo dois exemplos de fio de catgut. Ele é absorvível. Existem dois tipos. O simples, que é este aqui, e tem uma coloração amarelada, e o cromado. O cromado ele é revestido de cromo, cada um com a sua indicação. Ele pode desencadear reações alérgicas, então pode provocar alergia na área onde ele foi utilizado, propicia o desenvolvimento de colônias microbianas, provoca reação inflamatória intensa, é de difícil esterilização e é indicado para suturas profundas. Então, essas são as características do fio de catgut. Fio de origem orgânica. No caso, fios de origem vegetal. Então, nós temos o fio de algodão, também é bastante utilizado em odontologia, para suturas pós-exodônticas, com as várias finalidades. Então, esse fio ele já é multifilamentar, semelhante ao do fio de seda. Ele é retorcido e pouco estirado. Não é absorvível. Ele também bebe-se em contato com os tecidos, com os fluidos na região operada. Favorece a posição de matéria alta. Provoca uma reação inflamatória pronunciada, por isso não deve permanecer muito tempo na região suturada. Provoca também reação tipo corpo estranho, atraso na proliferação fibroblástica, é de baixo custo e a indicação. Quando é que eu devo recomendar esse tipo de fio de algodão? Após exodontias e para a regularização de rebordo. Então, um rebordo que esteja necessitando de fazer uma regularização antes da instalação de próteses para evitar o trauma. Então, o fio de algodão ele pode ser utilizado. Agora, os fios de origem sintética. Fios que não são absorvíveis. Então, nós temos o fio de nylon, é um desses fios de origem sintética. Ele é monofilamentar, então é constituído por um único filamento. Provoca, como está aqui mostrado na figura, ele provoca uma reação inflamatória breve e de pequena intensidade. Não adere em bultos pelo fato da sua constituição, que é monofilamentar e bastante liso na superfície. Ele favorece a proliferação de fibroblastos capilares precocemente, então ele favorece, diminui o tempo de cicatrização em relação a outros tipos de fio. Ele é de difícil manuseio e traumatiza a mucosa bucal. Isto porque uma das suas características é que ele tem memória. Então, nós suturamos, né, e há uma tendência de ele voltar à sua posição de forma original. Então, os cuidados para a utilização, quando da utilização do fio de nylon, é para evitar que ele traumatize
elementos anatômicos próximos, por exemplo, a mucosa bucal. Se ele ficar com as suas pontas, né, direcionadas para a mucosa bucal, automaticamente com o contato durante a movimentação da boca e da bochecha, ou do lábio, no caso, ou da própria língua, ele vai promover trauma sobre a mucosa. Então, se for necessário ou se utilizar esse fio em regiões de movimento, então as suas pontas devem ser direcionadas para um lado livre que não tenha estrutura que possa ser traumatizada. E quando é que nós recomendamos para que a indicação desse fio de nylon? Sutura em pele e sutura intrabucal. Então, ele é indicado para pele e intrabucal. Agora, o fio de polipropileno também é monofilamentar. Ele apresenta características semelhantes ao nylon. E a indicação também é sutura extra e intrabucal. Para quem quer se lembrar do fio de nylon, já que eles são semelhantes, então aqui as características do fio de nylon, que é semelhante ao fio que nós acabamos de comentar. Monofilamentar, provoca reação inflamatória breve, pequena intensidade, não adere em dutos, favorece a proliferação de fibroblastos capilares precocemente, é de difícil manuseio, traumatiza a mucosa bucal, e a indicação é sutura em pele e intrabucal. O fio de propileno, como nós acabamos de falar, monofilamentar, semelhante ao nylon, indicação também semelhante, estrutura intra e extrabucal. Geralmente esses tipos de fio, esses fios sintéticos, eles são mais caros do que os fios tipo fio de algodão ou fio de seda. Outro fio de poliéster. Ele já é multifilamentar, como nós estamos vendo aqui nas figuras, inúmeros filamentos constituindo esse fio. Ele é trançado, como nós estamos vendo aqui também, na figura, e estirado. Então, ele já vem, ele não é frouxo, vamos dizer assim, tá? Ele é estirado. Provoca uma reação inflamatória breve e de pequena intensidade. É alto custo, então, durante o orçamento, o planejamento do que vai ser realizado, nós temos que levar em conta o custo do fio de sutura, que é diferente do fio de algodão, ou do fio de nylon, ou do fio de seda. Então, essa informação deve ser levada em conta no orçamento. Indicado para, quando colocado em sutura profunda, ele provoca uma reação tipo corpo estranho. A indicação, sutura intrabucal, principalmente quando os retalhos são delicados. Então, vocês vão perceber que durante a cirurgia, em alguns casos, os retalhos são bastante frágeis e com o tracionamento durante a sutura, eles se rompem facilmente. Então, dessa forma, esse fio de poliéster, ele favorece a sutura desses retalhos delicados. Diminui o trauma sobre o tecido. Outro fio, polibutester, também monofilamentar, semelhante ao de nylon, não traumatiza a mucosa. As suas indicações são qualquer tipo de sutura superficial. Então, eu posso utilizar em qualquer sutura superficial.
e também para a sutura intrabucal, também indicado para retalhos delicados, frágeis, que se rompem facilmente sob a atração que nós realizamos durante a sutura. Fios de origem sintética, absorvíveis agora. Os que nós vimos anteriormente são não absorvíveis. Agora os absorvíveis. Então, nós temos alguns fios, por exemplo, fio de ácido poliglicólico, também conhecido como PGA, ácido poliglicólico. Ele é multifilamentar, também trançado, como outros fios que nós já vimos. Induz uma ligeira reação inflamatória. É absorvível por hidrólise, então ele se decompõe através da água, do líquido, num período que varia entre 30 e 60 dias. Em estruturas intrabucais, ele favorece a aderência de indutos. A indicação é para suturas profundas e suturas de difícil remoção. Também aquelas suturas realizadas na região posterior, em pessoas obesas ou que tenha dificuldade, então, para se proceder a sutura nessas regiões mais que vão dificultar depois a remoção. Então, não há necessidade de remoção, uma vez que ele é absorvido. Outro fio de poligractina 910. Ele é multifilamentar, trançado e bem estirado. Também é absorvível por hidrólise, mas num tempo maior, de 60 a 80 dias. Então, no planejamento, nós devemos levar em consideração o tempo necessário para que os fragmentos não, os retalhos permaneçam próximos, coaptados. Né? Se for um tempo maior, então nós podemos utilizar esse fio de poligractina 910, uma vez que ele é absorvido de 60 a 80 dias. Ele não favorece a aderência de indutos, promove um discreto infiltrado inflamatório, favorece a proliferação de fibroblastos durante a cicatrização e também o aparecimento de capilares precocemente, que vai favorecer também a cicatrização. Tem uma ótima compatibilidade tecidual, é de fácil manuseio, boa resistência à atração. É indicado para suturas superficiais e profundas. Outro fio, poliglecaprone. O nome, no início, demora para a gente pegar, mas com o tempo vamos nos acostumando. Ele é monofilamentar, absorvido em 91 a 119 dias. Percebam que o tempo para a absorção é maior do que os anteriores, que foram citados. Tá? Ele apresenta uma excelente biocompatibilidade com os tecidos e é o fio que mais se aproxima do fio ideal, com exceção do preço, que é um pouquinho salgado, um pouquinho elevado o preço. Então, guardando aí qual o fio que mais se aproxima do fio ideal, com todas aquelas características que nós vimos no início da aula. Então, é o mais que se aproxima. Fio de poliglecaprone. Indicação: suturas superficiais e suturas profundas. Tudo bem? Estão acompanhando? Outro fio de polidioxanone. Ele também é monofilamentar, tem uma resistência têncil
maior do que o de poliplatina e do PGA, então é mais resistente, uma resistência tênctil maior. Então, se for numa área que requer um fio que tem uma resistência relativamente elevada, nós podemos, então, indicar esse fio. Lembrando que o preço, geralmente, é um pouquinho salgado, um pouco maior do que os outros fios que nós comentamos inicialmente. Fios de origem metálica. Então, esses fios de origem metálica, o próprio nome diz, tem origem metálica. Um deles é o fio de aço inoxidável. Então, é uma liga de cromo níquel molibdênio. Ele apresenta vários diâmetros, desde mais finos até fios um pouco mais grossos. Ele é liso, não irritante, não irrita então, os tecidos em contato, não oxida, é bem tolerado pelo organismo e apresenta uma grande força tênctil. Então, é um fio bastante resistente, mas não serve para tecido mole, só para tecido duro, principalmente para a junção de fragmentos ósseos. Ele é de fácil esterilização, baixo custo. E quando é que eu uso, que eu indico a utilização desses fios? No caso de osteossíntese e de amarrias bucais. Amarrias bucais usa, então, o fio mais delgado deles, né? Para as osteossínteses, então, para a reposição dos fragmentos, né, em sua região, na região operada, ou no caso de um acidente. Algumas propriedades dos fios de sutura. Então, como propriedade, nós temos pelo menos 3, que são configuração física de um fio. Eles são monofilamentados ou multifilamentados. Como já dissemos anteriormente, com relação a cada fio individualmente, os monofilamentados significa que ele tem um único filamento, formado, constituído por um único filamento. Os multifilamentados, pelo contrário, são constituídos de inúmeros filamentos, que são trançados, né, etc., né, formando, então, a constituição do fio. Com relação à absorção de fluidos. Então, nós temos o fio de seda e o fio de algodão. Então, esses dois, um de origem animal e outro de origem vegetal, eles, apesar de ser muito utilizados, né, eles têm esse inconveniente de absorção de fluidos, né, e depois a deposição de matéria alba, detritos alimentares, etc. Tá? Então, mas eles são, quando para pós-operatório, um tempo de 7 a 14 dias, então eles podem ser utilizados porque vão permanecer um tempo relativamente pequeno em contato com os tecidos moles. Com relação ao diâmetro do fio, o diâmetro do fio é determinado em milímetros. A medida, então, do seu diâmetro é em milímetros. E expressado em zeros. Aqui, quanto menor o diâmetro, maior o número de zeros. Tá? Entendido? Então, quanto mais zeros aparecer nas características, nas propriedades dos fios, quanto maior o número de zeros, mais fino é o fio. Né? O seu diâmetro é menor. Então, aqui nós temos aqui os em milímetros ou finos, então 12.0, por exemplo, é mais fino do que o 4.0. Então, quanto maior o número de zeros, mais fino é o fio.
Com relação às propriedades do fio de sutura, na cavidade bucal, cavidade oral, geralmente são utilizados os fios de número 3 ou número 4, absorvíveis de 0,30 a 0,34. Os que não são absorvíveis, né, na cavidade bucal também, principalmente o de número 4, 4,0, o fio de seda. Né? Os mais utilizados em amarrias, por exemplo, a amarria interdental, maxilomandibular, então a junção, a união, a fixação entre maxila e mandíbula ou na osteossíntese, são os fios de aço números 1 e 2. Com relação à força têncil, em odontologia, o fio de nylon, o algodão, fio de algodão e o catgut, 3,0. Fios inabsorvíveis, então, fio de aço, poliéster, poliamida, polipropileno, seda e algodão. Absorvíveis, poliglactina 910, ácido poliglicólico, polidioxanone, poligliconato, catgut cromado e catgut simples. O que é, então, osteossíntese? É a união cruenta de dois fragmentos ósseos, por meio de fios ou placas metálicas. Então, nós temos as placas, os parafusos, e aqui, no caso, um exemplo, né, de uma osteossíntese, utilizando-se uma placa metálica e os respectivos parafusos, juntando ou unindo os fragmentos ósseos, favorecendo, então, a cicatrização. Espero que tenha atingido o objetivo da aula de hoje, que vocês tenham entendido, e que as perguntas poderão ser respondidas. Com relação às suturas, nós vamos somente citar, então, alguns elementos, e durante a aula prática, utilizando, então, a língua, né? Então nós vamos proceder várias suturas, né, na prática, no laboratório, assim que voltarmos à condição de aula ao vivo e a cores. Então, como materiais, nós temos o fio, a agulha e os instrumentais. Então, quanto aos instrumentais, nós temos a pinça para o tecido. Ela é uma pinça que apresenta um desenho que promove a preensão dos tecidos, favorecendo, então, não escorregando na hora de se passar o fio, passar a agulha, né, o porta-agulhas e a tesoura. Quanto à agulha, nós temos, então, vários tipos de agulha, que nós não vamos entrar em detalhe agora também, onde ela apresenta uma ponta, que é a parte que penetra inicialmente nos tecidos, né? Tem o corpo da agulha, que é essa porção mediana da agulha, o raio da agulha, então, de vários tamanhos de agulha, que são determinadas segundo o seu raio de curvatura, e a terminação da agulha, porção terminal, onde nós temos agulhas que já vêm com o fio acoplado, que favorecem, diminuem o tempo de trabalho, menos traumática, né? Então tem uma série de vantagens aí. Então nós temos as agulhas atraumáticas e as traumáticas. As atraumáticas, como eu disse agora, acabei de dizer, são esses tipos de agulha, principalmente cilíndricas, e com o fio de sutura acoplado ao fundo da agulha. Nós devemos lembrar que para a sutura, o porta-agulha deverá acompanhar a curvatura da agulha
para que passe nos tecidos. Então, não é de forma reta, direta, mas dessa forma. E as traumáticas? As traumáticas são, assim, classificadas devido a essa região onde o profissional vai fazer a colocação do fio de sutura aqui. Então, fica um fio dessa forma, como está aqui nessa outra figura, nessa primeira figura, que fica mais larga a porção do fundo da agulha que vai passar pelos tecidos. Então, é desse tipo, é menos traumática, quando já vem com o fio acoplado, do que este tipo de agulha, onde nós temos que passar o fio por aqui, e tanto essa forma mais alargada da agulha, quanto a presença do fio transpassado dessa forma, dificulta ou traumatiza mais os tecidos. Isso aqui nós vamos deixar para explicar na aula prática, do laboratório. Vamos mostrar para vocês aqui, mostrando a pinça para tecidos. Então, ela apresenta-se de várias formas, né? Com esse desenho serrilhado, ou então, tipo, um dentinho numa das partes, né? E o espaço onde penetra esse pontinho, passando pelo fragmento da sutura, né? Pelo retalho. E também desse tipo aqui, dentilhado. Em número de dentes que, como se fosse, então, uma parte introduzindo sobre os tecidos e, consequentemente, travando para que o tecido possa ser tracionado e colocado em posição para se proceder à sutura. Os instrumentos, então vocês já conhecem também, o porta-agulhas, que vem com as pontas, com a parte ativa, com uma diferença, um tecido, um elemento mais duro para prensar bem a agulha. A agulha é fixada no porta-agulhas, geralmente na sua parte média, nem na ponta, nem na extremidade, na região do fundo da agulha, assim na parte mediana, no corpo da agulha. E também dessa forma, de preferência. Quando necessário, tal, que o caso requeira, então nós podemos colocar a agulha de forma longitudinal em relação ao porta-agulha, mas isso é muito raro acontecer. E aqui a tesoura apropriada para se remover a sutura. Então, a tesoura, no caso. Então, nós temos uma haste que é retilínea e a outra apresenta uma concavidade na sua extremidade para prensar, né, e fixar o fio durante a remoção, para favorecer o corte, não ficar escorregando durante a remoção da sutura. Então, aqui nós já dissemos, né, como se utiliza o porta-agulhas. Aqui está sendo feito com a mão, mas o ideal é fazer com um instrumental, com uma pinça, para evitar que o dedo seja traumatizado pela ponta da agulha, principalmente se ela já estiver contaminada. Já passou pelo paciente, já foi dado um ponto, por exemplo, né, e depois vamos colocar de novo essa agulha no porta-agulhas. Então, podemos nos machucar, furar o dedo com a ponta da agulha e contaminarmos. Esse é o pior problema, né? Perfuração do dedo. Então, utilizando-se um outro instrumento para pressionar a agulha, nós evitamos o ferimento e, no caso, uma possível contaminação. Essa parte eu vou deixar para a aula prática. Então, aqui nós temos as suturas tipo contínua simples ou em espiral, onde a agulha vai passando por um espaço maior. São várias passadas com a agulha e com o fio de sutura.
um nó no início, outro nó no final do procedimento. Mais detalhes vocês vão ver, nós vamos ver durante a aula prática. Aqui é conhecido como cochoeira horizontal, é uma sutura contínua, em U ou grega. Então, a sutura vai determinar a formação da letra U durante o procedimento. Durante a passagem, vocês vão ver também na prática. A sutura contínua, ancorada ou festonada, também é outro tipo de sutura, contínua, no caso. Então, nós não vamos passando uma vez e cortando o fio. Nós vamos passar até o final e dar um nó no final também. Intradérmica, suturas interrompidas agora. Uma sutura simples, então aqui, por exemplo, na distal, ou na distal de um molar inferior, né? Então passando-se a agulha e, consequentemente, o fio também, pelos duas partes da ferida cirúrgica. E, por último, a tensão, a aproximação dos dois retalhos, né? E o nó, de preferência, do lado vestibular. O nó fica do lado vestibular para facilitar a remoção. Cochoeira horizontal interrompida, outro tipo de sutura. Cochoeiro vertical, que é utilizado no caso de implantes, para aproximar os retalhos em torno do implante. Sutura em X ou cruzada é muito utilizada pós-operatório de exodontias, principalmente na região de dentes posteriores, podendo ser utilizado também, no caso, na região anterior. Então, ela tem a forma de X, vocês vão aprender também na prática, no laboratório. As partes constituintes do nó, então, o nó propriamente dito, então, as duas partes do fio, né, que são aproximadas e são também anexadas uma à outra. Nós vamos ver também no laboratório, na parte prática. Um nó simples ou cego, e um nó de cirurgião, percebam que ele tem mais, né? O fio é passado mais vezes dentro do círculo do próprio fio, para diminuir a possibilidade de relaxamento desse fio, de afrouxamento e ser removido antes da hora, antes do momento propício para isso. Agora, também um complemento dessa aula, nós queremos chamar a atenção para as características de uma síntese adequada, então, de uma sutura adequada. Então, nós temos que levar em consideração a vitalidade dos tecidos. Esses tecidos não estão em procedimento, em processo de necrose, ou outro procedimento, ou outro problema relacionado. Devemos atentar para a coartação plano a plano. Então, de um lado e do outro, aproximar o melhor possível para proceder à coartação através da sutura. Deve ter bordas nítidas e regulares, ausência de corpos estranhos. Esse corpo estranho pode ser um simples grão de arroz, uma semente de tomate ou um outro elemento, pode ser de forma alimentar ou não. E a asepsia da ferida. Então, essa ferida precisa ser submetida a um processo de asepsia. No início da cirurgia, geralmente nós vamos utilizar a clorexidina 0,8% para fazer uma antisepsia intraoral. E depois também, até na remoção da sutura, nós devemos, antes de fazer esse procedimento, cortar o fio e removê-lo, nós devemos fazer também um bochecho, né, asepsia com clorexidina 0,12%, porque a hora que nós tracionarmos o fio, puxarmos o fio para removê-lo dos tecidos, ele, se tiver acúmulo de bactérias, de corpos estranhos ou de qualquer outro elemento, ele vai
penetrar no interior dos tecidos. Então, por isso a asepsia antes da remoção. Devemos também atentar para a ausência de hematoma e de hemorragias. Então, a hemorragia tem que ser contida antes da sutura, tá? Uma tração moderada, então não podemos exagerar no tracionamento. Fazer um tracionamento o mínimo necessário para a coaptação, para a aproximação dos retalhos, eles fiquem borda a borda, uma com a outra, colocados dessa forma. Devemos utilizar agulha e fios adequados, então, para aquelas regiões onde as partes moles são bastante frágeis, né? Finas, então nós temos que fazer a escolha do fio adequado, também da agulha. A agulha de preferência, nesses casos, deve ser uma agulha circular, né? E não uma agulha achatada e cortante em suas bordas. Devemos realizar uma pouca ou nenhuma tensão na linha de sutura. Então, na linha onde está ocorrendo a sutura, a aproximação das partes. Então, nós não devemos exagerar na sutura, deixar uma tração muito exagerada, vai provocar ali uma isquemia ou até o rompimento dos elementos que estão sendo submetidos à sutura. Uma síntese mais segura é através de pontos separados e fios não absorvíveis. Uma sutura mais indicada, por causa da intrabucal. Então, a remoção da sutura, né? A antisepsia, inicialmente, dos tecidos, né? Dos retalhos, depois a secção. Percebam aqui as pontas ativas da tesoura para a remoção de sutura. Geralmente nós cortamos a parte que vem se juntar ao fio e, aliás, ao nó. Então, deixamos o nó livre, cortamos o fio e vamos fazer a preensão no nó da sutura. E vamos puxar o fio através do nó. Bom, pessoal, espero que tenha cumprido essa missão. Eu peço desculpas por alguma falha que tenha acontecido. E, se Deus quiser, brevemente estaremos juntos, todos com bastante saúde e força para o estudo, para chegarmos a bom termo. Muito obrigado pela atenção.